Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para a França. François Bayrou caiu depois de ver chumbada a moção de confiança no Parlamento. Esteve apenas 9 meses no cargo. Sébastien Lecornu é o senhor que se segue e tem a árdua tarefa em mãos de equilibrar as finanças públicas numa altura em que os franceses estão nas ruas em protesto contra a austeridade. Depois antecipamos a reunião da Reserva Federal Norte-Americana que acontece para a semana. Tudo aponta para um corte nas taxas de juro, até porque em agosto a criação de emprego voltou a abrandar. Falamos ainda da independência da Fed e do caso que envolve o despedimento da governadora Liza Cook. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Carla Pedro. Esta é a Soma dos Dias. Mais uma crise política, 5 primeiros ministros em 2 anos, protestos nas ruas. François Bayrou não resistiu à moção de confiança no Parlamento francês e agora cabe a Sébastien Lecornu equilibrar as finanças públicas. Para analisar o que se passa em França, conto com Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia de Negócios. Olá, Paulo. Olá. Era a crónica de uma morte política anunciada, a de François Bayrou. Era inevitável a partir do momento em que François Bayrou apresenta esta moção de confiança que já se sabia à partida que teria o voto contra da maioria dos deputados da Assembleia Nacional e, portanto, impediria o governo de se manter em funções. François Bayrou sabia desse risco, era um risco bastante imediato e concreto e, portanto, não havia aqui grande coisa a fazer. Já sabia que a proposta do Orçamento do Estado que estava em cima da mesa com um pacote de cortes de 44 mil milhões de euros dificilmente ia ser aceite pela maioria dos deputados da Assembleia Nacional e, portanto, não havia aqui muita discussão à volta do que é que poderia ser feito. Mas, de facto, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro, tal como fez o antecessor, no cargo, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro François Bayrou apresenta esta moção de confiança ao Parlamento, a decisão que já era conhecida não tinha volta atrás. Vamos olhar um bocadinho para os dados, já avançaste em alguns. Há um déficit público que tem derrapado nos últimos anos, atingiu 5,8% do PIB em 2024 e os franceses nem sequer querem ouvir falar da austeridade. Qual é a solução? Exato, a austeridade aqui a França está com um problema grave de contas públicas. De facto, temos um déficit que é quase o dobro daquilo que é permitido pelas regras da União Europeia, que são os 3% do PIB, portanto estamos a falar em 2024 de 5,8%. Este ano há previsões que apontam que pode chegar aos 6% ou até mesmo ultrapassar essa cifra e, portanto, a partir do momento em que temos a segunda maior economia da zona euro a ter esta derrapagem gigantesca do déficit e que não é de agora, portanto isto já vem de trás, mas também a dívida pública está em níveis pouco saudáveis. Estamos a falar de 114% do PIB, o que implica um gasto no serviço da dívida, ou seja, que é o pagamento de juros, basicamente, e de outras comissões, mas basicamente o pagamento de juros que estamos a falar de um montante que alcança anualmente à volta dos 67, 70 mil milhões de euros. Portanto, é um fardo muito grande para quem gera as contas públicas do país. De facto, o novo Primeiro-Ministro é um jovem, tem 39 anos, Sébastien Lecornu já fazia parte do executivo de Emmanuel Macron desde 2017, ele estava no cargo de Ministro da Defesa, vai ter nas próximas semanas uma determinação e um estoicismo que serão grandes, porque além de ter que escolher um novo elenco governativo, vai ter de negociar inevitavelmente cortes na despesa ou aumento da receita do Estado, que não é fácil, e como dizias há pouco, a França está com protestos nas ruas violentíssimos, mais de 500 pessoas. Sabemos que a França nunca é muito meiga nos protestos, não é? Não, aliás, os franceses, se há país no mundo, ou na Europa, mas se há país na Europa que consegue ter uma eficácia de protesto muito grande, é
a França. E os últimos dias têm mostrado isso. Mais de 500 pessoas foram detidas por protestos violentos nas ruas, incendiarem montras, carros, caixotes do lixo, e a violência é muito característica das manifestações em França. Aliás, todos nós nos lembramos com certeza dos coletes amarelos. E portanto estamos a falar deste tipo de manifestações que são bastante violentas às vezes. Portanto, Sébastien Lecornu tem aqui uma tarefa bastante difícil. Ele é um jovem conservador, como dizia há pouco, é muito próximo de Macron. Aliás, o Financial Times trazia uma história bastante interessante nestes dias. Contava que quando Macron precisava de descomprimir ao final do dia, eles os dois se encontravam no Palácio do Eliseu, que é a residência oficial do Presidente da República de França, e os dois bebiam uns copos de whisky para descomprimir um pouco ao final do dia, e iam trocando impressões sobre figuras políticas do país. E, portanto, eles são bastante próximos. Mas de facto a grande questão é que latitude é que Macron vai dar Sébastien Lecornu para que este possa implementar algumas medidas que vão ser duríssimas, medidas orçamentais de corte de despesa ou aumento da receita, e que com certeza vão ter a contestação nas ruas, mas também vão ter a contestação no Parlamento, na Assembleia Nacional de França, porque já sabemos que tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, e a plataforma socialista praticamente claudicou nas últimas eleições legislativas, portanto praticamente já nem interessa, mas estas duas forças políticas, a extrema-direita e a extrema-esquerda, também nenhuma delas quer este tipo de medidas, portanto vai ser muito difícil. E além das medidas económicas, estruturais, etc., também havia medidas que estavam na mão do François Bayrou que eram muito pouco populares, nomeadamente a questão dos feriados. Será que se vai manter essa ideia? A questão dos feriados, mais uma vez, ninguém sabe muito bem se a questão dos feriados... Eram dois feriados, eliminar feriados em França. Um deles é logo a seguir à Páscoa. Que o outro tinha a ver com a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a assinalar o fim da Segunda Guerra Mundial e o armistício. Mas nunca ninguém conseguiu perceber até que ponto a eliminação de feriados pode ou não ser benéfica para o aumento da produtividade de um país. Nós já tivemos essa discussão cá em Portugal, quando foi na altura da Troika, em que o governo de Pedro Passos Coelho eliminou feriados, e eu já não tenho de cabeça quantos, não sei se foram 3 ou 4, já não tenho de cabeça, lamento isso, mas de facto eliminou feriados. Muito se contestou na altura sobre a eficácia da eliminação de feriados ou de dias de descanso na produtividade do país, no aumento da produtividade do país, e a mesma discussão está a ser feita em França. Se esta medida vai novamente ser colocada em cima da mesa, eu acho muito difícil, porque lá está, há muita discussão sobre a eficácia de medidas deste género, e é uma medida socialmente muito complicada para explicar às pessoas, e portanto acho difícil ela voltar acima da mesa. Mas os cortes na despesa e o aumento da receita vai ter de ser feito de alguma maneira. Prestações sociais, algum tipo de alteração na despesa social, que é muito elevada em França, é uma das mais elevadas da Europa. Portanto, alguma coisa vai ter de ser feito. Lá está, é a latitude que Macron agora dará a Lecornu para ele tomar uma ou outra medida nesse sentido. E na tua opinião, esta crise francesa é um sinal do que se passa na própria Europa, União Europeia, Zona Euro, ou seja, mais do que económica, é uma crise estrutural? A França é um país que tem as suas características muito, muito próprias, como qualquer país da União Europeia, mas tem outra que é, desde 2017, quando Emmanuel Macron venceu as eleições presidenciais, que isto tem quase sido uma corrida de obstáculos para o presidente francês, porque têm sido inúmeros os governos que não conseguem chegar ao final da legislatura. Como dizias há pouco, já vão em 5 em 2 anos, o que é extraordinário, num país
que tem a dimensão que tem França, mas os problemas são, o que mais surpreende numa economia e num país como França é que os problemas são criados pelos próprios políticos. Emmanuel Macron tomou a decisão absolutamente desastrosa no verão do ano passado, de convocar eleições legislativas quando não precisava de o fazer. Foi uma teimosia por causa dos resultados das eleições europeias e que correram muito mal ao movimento liderado por Macron, e que foi uma teimosia dele convocar aquelas eleições porque queria mostrar poder. E o que ele fez foi uma coisa que já aconteceu noutros países, que foi reforçar os extremos, tanto a extrema-direita, à cabeça com a União Nacional, agora com Bardella e não com Marine Le Pen, mas Marine Le Pen continua a ser a figura maior do partido, mas também a extrema-esquerda, que tem o seu ideólogo, que é o Mélenchon. E, portanto, estas duas forças reforçaram-se e causam um problema grave a partidos do centro, como foi o caso do Partido Socialista, que praticamente desapareceu, e a partidos conservadores, mas também centristas, como é o caso do movimento de Macron, que perdeu a maioria na Assembleia Nacional, ou perdeu a margem de manobra na Assembleia Nacional, e viu-se, como se costuma dizer, numa camisa de 7 varas, que está muito difícil de desfazer isto. Agora houve várias vozes a defender eleições antecipadas. Exatamente, mais uma vez, e se fossem eleições antecipadas, eu acredito que Emmanuel Macron sofreria, se não fosse uma derrota, mas estaria lá muito próximo disso, e seria o fim político de uma promessa europeia. E há pouco perguntavas se isto era europeu. Pode ser porque a França, qualquer líder francês, lá está, é a segunda maior economia da Europa, tem muita importância naquilo que são os movimentos da própria União Europeia. E como em qualquer questão, em qualquer país ou qualquer organização, a falta de uma liderança ou o vazio é o horror para qualquer político. Se Ursula von der Leyen tem preenchido esse vazio, não tem, portanto falta ali França, Alemanha, o eixo franco-alemão é importantíssimo para equilibrar não só os poderes dentro da União Europeia e da Comissão Europeia, mas também para dar alguma estabilidade, e isso não tem acontecido. Se é estrutural ou conjuntural, precisamos de mais algum tempo para perceber até onde é que vamos com isto. A Reserva Federal Norte-Americana vai anunciar no dia 17 a decisão de política monetária e o mercado está à espera de um corte dos juros, que será o primeiro deste ano. Isto acontece numa altura em que se fala, entre outros temas, da independência da Fed e da influência de Trump. Connosco está a coordenadora de mercados, Carla Pedro. Olá, Carla. Olá. É desta vez que a Fed baixa os juros? Sim, tudo aponta para que seja desta vez. A Fed iniciou um movimento de corte de juros no ano passado, faz agora precisamente um ano, com 50 pontos base, foi o chamado corte jumbo, e depois procedeu a mais 2 reduções até ao final do ano, e entretanto este ano ainda não mexeu nos juros, para desespero de Donald Trump, que tomou posse a 20 de janeiro e que tem insistido, como fez no seu primeiro mandato, tem insistido bastante com Powell, até com ameaças de demissão, e depois avança e recua, até porque não o poderia fazer facilmente, mas insistindo para uma descida dos juros diretores. Isto não tem resultado com Powell. Entra aqui a questão da independência da Fed, tem-se falado muito disso, até que ponto é que Trump pode tentar influenciar desta forma um corte de juros, e Trump tenta ir por outros lados e disparar noutras direções, digamos assim, como por exemplo quando decidiu destituir a governadora Liza Cook, que entretanto isso foi para tribunal, anunciou a demissão. Esta semana um tribunal de Washington veio dizer que Trump não o pode fazer, e este bloqueio da decisão, pelo menos temporariamente, vai permitir que Liza Cook esteja presente pelo menos na reunião da próxima semana. São encontros de política monetária de 2 dias, vai ser dia 16 e 17, e no dia 17 a Fed anuncia a decisão e espera-se de facto que haja um corte. Até já se fala que pode ser um corte de 50 pontos novamente. Será o primeiro deste ano.
Os números do emprego podem influenciar a decisão? Bastante. O mercado laboral tem-se revelado um pouco mais débil e já na conferência de banqueiros Jackson Hole no mês passado, Jerome Powell, o presidente da Fed, tinha falado em ajuste da política monetária. Já se estava aqui a prever que isso poderia acontecer. Entretanto, começaram a sair novos dados. Sexta-feira passada saíram dados do emprego nos Estados Unidos em agosto e estava previsto que tivessem sido criados 22 mil empregos. Não, aliás, estava previsto que fossem criados 75 mil empregos e foram criados apenas 22 mil. Muito abaixo. Sim, e a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto desde 2021, com uma subida para 4,3. Além disso, esta semana houve uma revisão de números a 12 meses, para um período de 12 meses, foram os números de empregos criados entre abril do ano passado e março deste ano, foi revista em baixa de quase 1 milhão pelo Gabinete de Estatísticas Laborais, e se estes dados finais, isto ainda foi uma leitura preliminar, se os dados finais confirmarem, então a criação mensal de postos de trabalho durante este período foi cerca de metade do que se esperava. Ora, os dados do emprego têm sido alvo de contestação por parte de Trump, por causa destas revisões em baixa constantes que têm sido feitas. A polémica até levou a que o presidente destituísse a responsável por este gabinete, porque Trump não gosta destas constantes revisões em baixa e diz que se os números estivessem certos logo à primeira, então a Fed já poderia ter cortado juros. E depois temos ainda a agravante, saíram há pouco os dados da inflação de agosto e está em máximos de 7 meses, por isso é cada vez mais crescente a convicção não só de um corte de juros na próxima semana, mas talvez de 50 pontos base e não 25, como se falava inicialmente. E as tarifas de Trump também têm pesado nestas decisões da Fed? Sim, foi precisamente com a tomada de posse de Trump e o anúncio de um reforço das medidas protecionistas, nomeadamente as tarifas alfandegárias e as tarifas recíprocas no dia da libertação, anunciadas em abril, e a Fed tem esperado para ver que impacto é que isso pode ter na economia e tem esperado porque dizia que os dados, o mercado laboral estava minimamente robusto, a inflação a desacelerar e o nível dos juros permitia que se esperasse, estavam numa posição confortável para esperar e ver o impacto. Esse impacto já há alguns números, tem-se sentido nas empresas nos Estados Unidos, nos consumidores, mas de facto com os acordos bilaterais que Trump entretanto foi conseguindo com os países, ameaçou e depois nunca chegou aos níveis que ele anunciou, acabou também por fazer com que este impacto não fosse tão forte e que agora a Fed veja aqui espaço para então a desejada redução de juros de Trump. Vamos ver. Obrigada a ambos e assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.